Bendito Deus, Pai querido, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença, Senhor, para suplicar a Tua bênção, interceder pelos nossos irmãos. Ó Deus bondoso, Deus fiel, se conosco, nos guarda, nos ajuda, nos dá, meu Senhor, a graça para fazer a Tua obra, nos dá alegria em viver, alegria em servir, nos dá, meu Senhor, a capacidade necessária para exercer, Senhor, a nossa função, a função de anunciar. Ó Deus, ajuda-nos, guarda-nos, ensina-nos, ó Senhor, a estar na Tua dependência. Pai bendito, guarda os nossos irmãos, toda a Tua igreja, crianças, jovens, adultos, os idosos, toma em Tuas santas mãos. Pai, guarda as viúvas, os viúvos, os órfãos, os necessitados, ó Senhor, os enfermos socorre, ó Deus Todo-Poderoso, dá graça aos meus irmãos, nos ensina a Te servir, Pai, também nos dá gratidão. Eu Te louvo, Senhor, pela Tua bondade, a Tua graça revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda os Teus filhos em toda a terra, dá-nos, Pai, a graça, Senhor, para anunciar a Tua salvação. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, abençoa todos os nossos ouvintes, amigos e irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus, falar das necessidades do povo de Deus, as atitudes do povo de Deus, atitudes dos ministros de Deus, tudo que é louvável, tudo que é maravilhoso, que nós aprendemos através desta revelação que Deus faz de si mesmo. Portanto, meus amados irmãos, uma bênção para o nosso coração trazer a mensagem do nosso Senhor. O nosso texto hoje, Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, versículos 9 a 18. Havia acontecido grande milagre na vida do povo de Deus. Na verdade, é uma história maravilhosa e única. Dos grandes imperadores ou ditadores do passado, eles tinham, como toda a vida foi assim, o coração dos homens sempre se elevou. Os grandes homens sempre tiveram alguma força para dominar, humilhar, maltratar, aprisionar, traficar. O traficante de hoje vende substâncias. Os traficantes do passado vendiam as pessoas. Traficavam escravos, aprisionavam num continente e iam vender noutro. Foi assim. E, devido a este comportamento hostil dos grandes imperadores ou ditadores de outrora, nunca ninguém voltava para o seu lugar de origem. E aqui no livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 9, nos fala de Neemias na terra de seus pais, trabalhando com os seus patrícios, recomeçando com a autorização e a autoridade. E é isto que vamos aprender nesta leitura. Neemias 8 e 9. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então
não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que eles fizeram saber. E no dia seguinte ajuntaram-se os chefes dos pais e todo o povo, os sacerdotes, os levitas e Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Assim, publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí aos montes, trazei ramos de oliveira, e ramos de oliveira brava, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e os trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos pátios, e nos átrios da casa de Deus, na praça, na porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas, e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia. E houve grande alegria. E de dia em dia, Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia ao derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o rito. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Bendito Deus, querido Senhor, estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra, agora suplicamos pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes, os nossos ajudadores, toma em Tuas santas mãos cada vida. Deus misericordioso e bondoso, ajuda a Tua igreja, guarda, Senhor, cada um dos Teus servos. Pai amado, Senhor da glória, ajuda-nos, nos dá entendimento desta palavra gloriosa. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Meus amados irmãos, eu iniciei falando sobre os grandes imperadores, os grandes reis, os grandes ditadores. Existem termos que na época não eram conhecidos. O termo imperador, por exemplo, só veio a aparecer um pouco mais tarde, termos tardios. Até então, era o rei. E os grandes reis usavam um eufemismo para si, como se fosse filhos de Deus, filho dos deuses, e assim. Faraó, por exemplo, significa casa grande, ou a casa que tem a autoridade sobre as demais. Muitos termos não eram conhecidos. O termo ditador, este é que veio tardiamente. Mas o que eles faziam era ditar. O que eles faziam era imperar. Eles eram imperadores, sem saber que existia o termo. Mas eles eram imperadores, eles arrogavam para si e, na verdade, podiam fazer, porque tinha o poder de vida e morte. É por isso que milhares, ou quem sabe milhões de pessoas foram exterminadas pelos reis. Eram ditadores, ditadores cruéis. E não tem como fugir da necessidade de aprender a palavra de Deus. Os reis de Israel, muitos foram homens tementes, homens verdadeiramente consagrados, homens que tinham temor a Deus e tinham temor de Deus. Eles tinham temor a Deus, ou seja, eles tinham comunhão. E eles tinham temor de Deus, porque sabiam, na condição de ensinados, de treinados, de orientados, eles sabiam, aquele povo é de Deus, não é só o rei que é casa grande, não. Todo povo tem a casa grande, porque depende da mão de Deus, depende da unção de Deus, depende do amor de Deus. Então, não existia em Israel a história de que o rei é santo, é justo, é soberano e o povo nada. O povo não vale nada. Não, em Israel era completamente compreensível que o rei era o ungido de Deus e todo o povo era ungido do rei. Estavam sob a ordem do rei. Estavam sob a ordem do rei, que, por sua vez, na condição de um rei temente, de um rei fiel, estava sob a direção divina. Então, os ditadores tomavam as decisões, os ditadores invadiam as nações, os ditadores aprisionavam as pessoas, os ditadores vendiam as pessoas. Os ditadores eliminavam povos, tribos inteiras, etnias inteiras. Os ditadores arrogavam para si este poder. E quando chegou a vez do juízo sobre Judá, Judá foi para o cativeiro. O povo de Israel foi para o cativeiro, levados pela Babilônia. Advertidos por Deus que seriam 70 anos. Um falso profeta agradando o povo, mentindo para o rei, disse que seria no final de 2 anos, tal. E o profeta ainda partilhou ali, tomara que seja, mas não é não. Meus amados irmãos, toda a vida os profetas de Deus tiveram que enfrentar os inimigos de Deus. E os inimigos de Deus falam bonito.
Os inimigos de Deus falam também, misturam bastante, mas fala de Deus, fala do céu, fala de perdão, fala de amor, depois mistura. Vamos para a devoção, vamos servir o cão, vamos servir o Satanás aqui. Claro que eles não dizem isto, mas pelo que está escrito, eles falam em Deus e vai oferecer sacrifício ao diabo. Quando Deus cumpriu o que havia determinado, trouxe o seu povo de volta. Agora, era grande a aflição, era grande a provação, havia muita necessidade, havia grandes desafios, porque a terra tinha ficado desabitada 70 anos. Existiam pessoas, sim, mas ninguém cuida da tua casa como você. Ninguém cuida como os donos. Então eles tinham desenvolvido alguma coisa. Tinham os arábios. Não se sabe a que tribo pertenciam, mas eram chamados assim, arábios ou árabes. Tinha os samaritanos, tinha vários povos, mas ninguém tinha desejo de restaurar, porque a terra não era deles, a cidade não era deles, eles exploravam o que precisava e o que podia, e não demonstrava nenhum propósito em relação àquela nação. Deus levantou o Neemias. Deus trabalha, meus amados irmãos, de uma forma maravilhosa. Neemias, tudo leva a crer que nasceu no cativeiro. Vivendo no cativeiro, Neemias, mesmo assim, exerceu uma nobre função, sendo copeiro do rei. Na condição de copeiro, Deus queria usar o rei através do copeiro, ou usar o copeiro através do rei. E Deus fez com que aquele homem, ensinado, instruído, a palavra de Deus tinha sido entregue antes. Ame a terra que vocês estão. Ame. Sirva bem na Babilônia. É um período. Construa casa. Compre o que precisar, o que puder. Adquira. Ajunte, construa, prosperem. Deus trabalhando para quando eles voltassem, eles terem o que trazer e recomeçar e ser a bênção que foi. Mas no começo era uma grande provação. Neemias foi autorizado, voltou como governador da província da Judéia. Tinha o Esdras, sacerdote, escriba, era o Gamaliel da época de Neemias. Tinha um grupo de levitas decididos, dispostos a contribuir, ensinando o povo. E liam a palavra, ensinavam a palavra. E assim estava uma congregação buscando o Senhor. Mas eles tinham passado por tanta dificuldade. Eles tinham chorado porque a cidade tinha sido incendiada, os muros tinham sido derrubados, as portas tinham sido queimadas, e eles choravam. A palavra tinha sido negligenciada.
Mas aí houve uma santa convocação e eles estavam ouvindo a palavra de Deus, foi lido e explicado a palavra de Deus, e eles começaram a chorar pelo histórico das provações, os sofrimentos, a mortandade, tanta coisa, e também porque Deus havia avisado. Eles começaram a chorar. E o Neemias orientou e disse: ide e comei as gorduras. Por que comer as gorduras? Porque haviam sacrifícios pacíficos. Ide comer as gorduras e beber as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Tinha pessoas que não tinham nada. Tinha pessoas que tinham ficado endividadas, muito endividadas, não tinha nada. E a orientação: vão para casa, procurem seus espaços e comam e bebam e enviem para quem não tem nada, que vocês conhecem e sabem disto, porque este dia é um dia de consagração, um dia consagrado ao nosso Deus. Não vos entristeçais, porque o povo chorava, uns choravam de saudade, lembrando da grandeza daquele tempo, o testemunho dos pais. Outros choravam arrependidos, porque sabiam que aquela provação, o cativeiro, tinha sido um castigo. Então, era a palavra de Deus. Aí fizeram o povo, os levitas orientaram: não chorem, calai-vos. E o povo se foi. O povo foi para os seus lugares, para suas casas. O povo foi, conforme a orientação, foi comer e beber e enviar porções com alegria, porque entenderam a palavra, entenderam a razão do cativeiro. Deus tinha anunciado previamente, poderia ter sido impedido. Aí entenderam, estavam felizes, e no dia seguinte ajuntaram-se os chefes e foram ler novamente na lei e encontraram a parte das cabanas. Orientação de Deus na festa das cabanas. Moisés foi orientado, ordenado, e agora acharam escrito que deveriam fazer cabanas, habitar em cabanas, para relembrar o tempo do deserto na saída do Egito até Canaã. E assim publicaram que fosse anunciadas as palavras, decisões, e eles foram por tudo que era lugar, nas cidades, em Jerusalém, e a orientação: ide, procurai, subir aos montes, trazei ramos de oliveira comestível, trazei ramos de oliveira brava, trazei ramos de murta e de palmeiras e de árvores espessas. Existem várias espécies não conhecidas até pelo nome, mas seriam boas para fazer sombra. E fazei cabanas, como está escrito. E o povo saiu e foi buscar, e trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, no pátio de suas casas, nos átrios da casa de Deus, nas praças e nas portas de Efraim, nas portas das águas.
Então, meus amados, toda a congregação fizeram cabanas, habitaram em cabanas e nunca fizeram antes uma festa com tanta dedicação, porque eles estavam reconstruindo, era a reconstrução, era o nascimento da nação novamente, era a restauração da nação de Israel. Na sua terra, algo inédito. Nenhum ditador, nenhum imperador do passado gastou nada ou fez decreto para que o povo voltasse às suas terras de origem. Mas aqui era a mão de Deus. Que o Senhor nos abençoe. O versículo 17 diz que houve muito grande alegria. Eles estavam felizes, porque tinham. No versículo 18 diz que de dia em dia Esdras leu no livro da lei de Deus, desde aquele dia até o derradeiro. 7 dias da festa. Coisa gloriosa. Que o Senhor abençoe e guarde os nossos irmãos. E agora nós vamos orar pelo memorial da oração. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Abençoa toda a tua igreja, os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos ouvintes, os ajudadores, meu Senhor, empenhados em nos dar o suporte necessário para continuar. Amado Pai, guarda a tua igreja, guarda os teus servos no Brasil e no mundo. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos, tu sabes quantos nomes, quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, quantos idosos, todos na tua dependência, Pai. Abençoa e guarda cada vida, opera, Senhor, nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.